Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar esta noite junto convosco para cultuarmos seu nome. Quero agradecer ao pastor Sansão pela credibilidade e o convite. E em nome dele agradeço a todo o ministério e a igreja. Pastor Irisvan, um amigo, eu quero agradecer a ele, pois ele que nos contactou e nos deu a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Agradeço aos meus amigos. Quero usar o nome do pastor Valdevan para agradecer a todos os demais pastores e demais igrejas. E quero louvar a Deus pela vida do Dário. É um amigo, um filho, e o Dário também, que louvor, que coordena, são dois Dários. E o pastor Elias, que também nos acompanhou. Que Deus recompense-os. Queridos, como o trabalho é voltado para avivamento, e é sabido nosso que avivamento não implica dizer barulhos, como também muitos movimentos, se bem que é uma consequência de um grande avivamento. Mas a palavra, na sua etimologia, é estar vivo, é voltar a brilhar. É como eu costumo dizer que quando a gente constrói uma casa ou possui um bem de valor, um automóvel, os irmãos hão de convir que quando a gente aparece pela primeira vez com um carro, por exemplo, todos na rua prestam atenção, porque chama a atenção de todo mundo, porque brilhou, deu vida. Mas com o passar do tempo, ele perde o brilho por alguma ocasião do vento, da chuva, do ar, da própria atmosfera. Portanto, ninguém presta mais atenção, vira comum. E você dá uma parada e diz: eu vou fazer uma reforma. E dá uma renovada nele, faz ele viver de novo. E agora quem não olhava vai ter que torcer o pescoço de novo, porque ele vai voltar. Eu quero ler um texto e quero falar-lhe sobre isto, resgate. E para tal eu quero usufruir de parte, eu achei interessante que o pastor falou. Quero ler o capítulo 5 de Lucas. É uma mensagem que os irmãos conhecem, pois é Bíblia. E sem a Bíblia é complicado falar da minha parte. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27, tem um texto que diz: passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Eu quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem sobre resgate fora de Jerusalém. Quando nós observamos todo o contexto inserido na história, os irmãos hão de convir que o texto ele define um publicano. Para entendermos, a palavra publicano era uma profissão que para os nossos dias é uma profissão das pessoas que cobravam impostos.
Portanto, quando nós folheamos o contexto, os irmãos vão de convir que o próprio texto, ele denota uma fragilidade do personagem inserido. E quero pedir-lhes a vossa atenção para tentar explicar-lhes, pois eu sei que nesta final de noite, início de uma madrugada, não estarei falando para pessoas super homens, super mulheres, mas é a necessidade dos últimos dias. Acreditarmos mais uns nos outros. Para os irmãos entender, e obviamente ter subsídio para tentar lhes explicar, precisamos viver o período intestamentário, que foi o período que Deus se calou. Por um período, segundo o contexto teológico, de 400 anos, Deus não falava com o povo, não se manifestou a Israel, nem usou profetas. Então foi neste período que o próprio povo de Deus perdeu alguma essência, algumas diretrizes do que se chamava santo e, sobretudo, o amor. Então, se nós observarmos, desde o princípio, quando os gregos começaram a predominar sobre a Palestina, a história nos mostra que o próprio contexto moderno dos gregos, que era a civilização, que trouxeram a civilização, ludibriou. E como Israel estava subalterno aos gregos e a sua cultura, porque ela que prevalecia, então algumas prioridades foram esquecidas. Só por exemplo, muitos judeus em várias regiões aderiram a alguns contextos esportivos que era comum entre os gregos, e entre eles a corrida, o atletismo. Então muitos jovens judeus, muitas pessoas que viviam agora o avalanche da prosperidade e o avalanche de um contexto moderno, se inscrevia para correr. O interessante é que os corredores da época corriam nus. E a história diz que quando os judeus iam correr, serviam de vergonha por conta do sinal da circuncisão. Então o que eles faziam? Abdicavam da circuncisão na carne para não se envergonhar. Ou seja, a circuncisão no Velho Testamento era um princípio da aliança entre Deus e Israel, através de Abraão. Isso, em suma, eu estou querendo dizer que alguns valores foram deixados para trás. Com o contexto, tudo isso foi elevando, a ponto de que, com cerca de 30 e poucos anos antes de Cristo, ainda dentro do período intestamentário, foi quando, por interesse particular, algumas famílias religiosas, algumas famílias sacerdotal, que o contexto já não era tão original, em propostas de acordo com Roma, agora quando Roma vem a predominar, então a liderança sacerdotal, para se proteger, então faziam acordos
independente do que viesse custar. O que importava é que eles permanecessem no cargo. Então é dentro deste contexto que eles começam uma segregação de valores espiritual e de quem tinha direito ao sagrado. Então, no decorrer desses anos antes de Jesus vir, com a influência política, a coisa começou a deteriorar-se. A ponto, gente, que quando Herodes reforma o templo se tornou o maior centro financeiro a partir dali. Porque a classe nobre que regia o templo, o espiritual, o sagrado, só para os irmãos entenderem o que eu quero chegar, o sumo sacerdote era o chefe e era escolhido por Deus para manter a justiça e o amor. Mas como a influência do ser humano, a influência do meio é tão perniciosa, ele também foi ludibriado. Só ele tinha direito de entrar no lugar santo. Então, para toda a sociedade, ele era o mais sagrado. O que ele falava, o que ele pensava, o que ele dizia, o que ele fazia, era sagrado. E o povo se inclinava, porque ele representava Deus. Então agora essa cúpula, que era detentora do poder, tanto fora como dentro do templo, começou a segregação, a decidir quem tinha direito e quem não tinha. Então, quando nós observamos essa alta classe, era quem dirigia os cultos, quem oficializava, e nessa alta classe era conhecida como saduceus, que eram os sacerdotes liderados pelo sumo sacerdote da alta cúpula, que tinha dinheiro, que tinha influência, que tinha grandes propriedades. Então eles eram diferenciados. Veja que eles tinham uma discordância eles não se relacionavam bem com os fariseus, porque os saduceus acreditavam só no escrito, só nos 5 livros da lei, nada mais. Já os fariseus acreditavam que a forma mais legítima de se aproximar de Deus era a pureza, o relacionamento. Por isso que eles já se chamam separados. E no grupo dos primeiro escalão não entrava qualquer pessoa. Os escribas, os levitas estavam no grupo abaixo, estavam nos fariseus. Alguns, pelo saber e pelo contexto da interpretação da lei, tinham acesso à alta classe, conhecida como saduceus. Mas os fariseus tinham pequenos proprietários, tinha pobres. Então a classe de cima não se relacionava bem, porque era uma mistura de pessoas. Só que os fariseus brigavam pelo zelo de cumprir a lei. Eles exigiam tanto que nem os próprios líderes fariseus conseguiam cumprir. Por isso que você vai ver Jesus dizer lá na frente: tudo que os fariseus ensinam, façam, mas não façam o que eles fazem. O que eles ensinavam era correto, mas o que eles faziam, desfaziam o que eles ensinavam. Então, para o interesse comum, para ver esta mistura, então a classe de cima começou a segregação geográfica. O que é a segregação geográfica? Para eles, o lugar santo, o centro,
era Jerusalém, e sobretudo o templo. Depois do templo vinha Jerusalém. Depois de Jerusalém, a Judéia. Em terceiro ou em quarto, já depois da Judéia, a Samaria e Galileia, que eles não consideravam essas duas regiões puras. Para os irmãos ter uma parda ideia do que estava a acontecer, os irmãos vão de convir o que começou a se denotar no contexto. Veja que a Bíblia diz que isso se tornou tão sério que, se os irmãos olharem a história, os irmãos vão observar que o que movia a economia de Israel eram 5 segmentos: agricultura, pecuária, artesão, o comércio e a pesca. Só para os irmãos ver o quanto eles, da Judéia, a liderança, que era o centro político e religioso, desprezava as outras duas regiões. Para os irmãos terem uma ideia, sabe qual era a região que mais produzia carne bovina? Era a Galileia. Sabe aonde estavam os melhores trigos? Na Galileia. Mas como Samaria e a Galileia não era respeitada, não era considerada digna, porque era onde estava a classe Galileia mais pobre e Samaria misturada. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o boi que era criado na Galileia não servia para servir de sacrifício no templo, na Judéia. O trigo que era extraído da Galileia não podia ser oferecido como oferta de cereais no templo. Só por conta de quê? Porque para ele sair da Galileia, para ir para a Judéia, tinha que passar por Samaria. E ele dizia: se passar por Samaria, fica impuro. Só para os irmãos terem uma ideia do que estava acontecendo. Então isso era muito grave. Isto era muito sério. Aí é quando eles vêm com a segregação social. A segregação social era com as pessoas. Quando eles começaram a afastar de todo o que era sagrado, de tudo que era direito espiritual. Então eles se separavam por profissões e por condições físicas. Eles diziam que os analfabetos não eram malditos, porque não sabiam ler. E se não sabe ler, não conhece a lei. Não conhece a lei. E se não conhece a lei, não pode observar. E se não observa a lei, é maldita. Eles decidiram que qualquer profissão que eles consideravam indigna não era merecedor da sua atenção. E entre elas estava pescador. Segure aí, irmão, porque se os irmãos for sair, eu vou ficar triste. Então, no contexto, os irmãos vão observar que isso tudo fazia parte de um sistema. Então, a profissão de publicano, cobrador de impostos, estava no contexto. Eles não acreditavam, era uma profissão maldita, pecadora. Todos que fossem cobradores de impostos e publicanos eram considerados indignos do espiritual, porque eles diziam que eram pecadores. Samaritanos, os samaritanos, gente, nem direito de se lavar no dia do sacrifício no tanque tinha. Eles se lavavam no lado de fora com o rejeito da água que era servida no templo, para poder limpar a purificação do corpo. Então, se qualquer jovem se oferecesse para trabalhar como funcionário público de Roma, na Judéia ou na região,
era um emprego que dizia: maldito, não tem o nosso apoio, nunca vai ser ninguém, porque é pecador. Aí o que eles faziam? Eles chegavam para os judeus, que eles consideravam puros, e dizia: vocês não podem nem sequer comer com eles, vocês não podem nem sequer entrar na casa deles, porque eles são malditos, pecadores, descartados. Então era isso que funcionava. O descarte, o descrédito, os desfeitos com as próprias pessoas. E se você olhar, todos eram judeus. Tanto Galileu como Samaritano eram judeus, era israelita. Mas o próprio sistema descartou os deficientes, os que não atingissem uma postura que eles achavam justo, eram descartados. Aí Jesus entra no cenário. Porque a justiça e o amor não estavam mais sendo praticados. Havia jogo de interesses. Aí Deus já havia enviado seus mensageiros, seus profetas, e Israel não ouviu. Aí Deus disse: eu vou enviar meu filho, porque se eles souber que são meus filhos, vão me ouvir e vão me dar atenção. Aí Jesus entra no cenário, mas Jesus não é aceito. Por quê? Jesus criou-se e viveu na Galileia. E para eles todos os galileus eram pobres, miseráveis, misturados com os pagãos. Um dos pontos de Jesus não ser aceito era a região. O segundo era que Jesus era filho de um artesão. E para o sistema, a profissão de artesão, gente, era por isso que eles diziam que da Galileia não podia vir nada que prestasse, pela condição espiritual e pela condição financeira. Eles rejeitam Jesus. Eles matavam mais do que faziam viver. Por isso que quando a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar, Jesus começou pelos confins de Zebulon e Naftali. Você sabe o que é os confins? É a fronteira, é limite. E Jesus começa a pregar pelo limite da Galileia, a região mais pobre e mais sofrida. Ele não começa da Judeia para a Galileia, ele começa da Galileia para a Judeia. E para chegar na Galileia, na Judeia, tinha que passar por Samaria. Veja que ele prega em Cafarnaum. Quando ele é expulso de Nazaré, ele vai fixar moradia em Cafarnaum. Quando ele fixa moradia em Cafarnaum, é aí que Lucas, o escritor, diz que certa vez ele saiu de casa e quando voltou, já com o nome do que estava fazendo, a multidão encheu. E como o pastor falou aqui, os fariseus eram zelosos. E como eles estavam na classe média, eles tinham que obedecer à alta classe. Então era eles que estavam no engodo. O que era decidido, eles cumpriam. Então eles olhavam, vigiavam o zelo dos que eles consideravam puros. Então por isso que eles, você vai sempre ver, eles sempre estavam de olho, sempre estavam vendo o que estava certo e o que errado, porque cumpria a eles a obrigação de manter a pureza do justo, que eles chamavam, tanto dentro do templo como na sociedade como um todo. Aí quando Jesus volta para casa em Cafarnaum, diz Lucas, a casa lotou de gente, inclusive fariseus. Para quê? Para bisbilhotar o que ia acontecer.
Quando Jesus entra, aí é quando Lucas diz que 4 homens trouxeram um paralítico. Mas a casa estava cheia, eles não puderam entrar. E um paralítico, gente, era descartado por completo. O sistema não aceitava. Era maldito, sinônimo de maldição. Aí é quando os homens tiram o teto e faz um buraco e joga o homem, coloca o homem, desce o homem, e o homem cai no meio, não entra pela porta, entra por cima. E quando Jesus vê, todo mundo olha, que Jesus olha, Jesus diz isso: filho, perdoados estão os teus pecados. Veja que eles param, e como os fariseus estavam espalhados por toda parte, aí os fariseus murmuram e dizem: quem é este? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus, conhecendo, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Paralítico, assim eu te digo, toma teu leito, levanta, vai para tua casa. O homem não saiu por cima, já saiu pela porta da frente. Diga para quem está ao seu lado: se alguém pensou que você não tinha direito de entrar pela porta da frente, querendo ele ou não, vai ter que ver você sair por ela. E vai ter que dar glória a Deus, porque a Bíblia diz que até os fariseus começaram a dar glória a Deus, porque a Bíblia diz que todos na casa começaram a dar glória a Deus e dizer: há um profeta no meio de nós, há um profeta no meio de nós. A notícia se espalha, gente. Agora a notícia chega lá no sul. Os fariseus levaram a notícia: o que é que está acontecendo? Está aparecendo aí o Jesus de Nazaré, um galileu. O que é que ele está fazendo? Ele está se dizendo filho de Deus, e ele está acreditando em que ninguém acredita. Ele está fazendo acontecer o que ninguém esperava. O que é que ele está fazendo? Ele está dando esperança a todos que a gente descartou. Como assim? O cego está enxergando, o coxo está andando, o surdo está ouvindo. Ele está fazendo a diferença. Você pode observar que o ápice do Evangelho, a maior mensagem do Evangelho, gente, que a gente goste ou não, é o amor. A gente pode rodar num pé só, pode pregar bonito, cantar bonito, mas se não tiver amor... Paulo disse: eu posso até falar a língua dos anjos, eu posso profetizar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas se eu não tiver amor... Aí Lucas diz, o texto que a gente leu, saindo depois dessas coisas, justamente desse milagre, ele saiu de casa e passou na coletoria de impostos. Segundo história, e o texto subsequente vai falar isso, cobrador de impostos naquele dia estava cheia a rua. Não só tinha um estava sentado cobrando impostos. O que era que eles faziam? Ele coletava impostos de pescador, de mesa de feira, como os nossos fiscais da prefeitura hoje. Só que eles eram funcionários do império. E o que machucava os judeus é que eles tiravam dos judeus legalmente por Roma e mandava para Roma. Então os líderes religiosos tinham eles como ladrões, e sendo ladrão eram pecadores, e sendo pecadores não tinham direito às bênçãos. Aí quando Jesus vai passando na rua da coletoria do imposto em Cafarnaum, no meio de muitos, segundo historiadores, tinha cerca de 200 cobradores de imposto ativo naquele dia. A Bíblia diz que Jesus viu um sentado na coletoria de impostos. Isso implica dizer, gente, que ser um funcionário público, ser um cobrador de imposto, era uma profissão maravilhosa.
Era como ser um funcionário da Receita Federal hoje. Eles ganhavam bem, eles viviam bem, tinha casas bonitas, tanto em Jerusalém como fora. Mas para a sociedade religiosa, que se dizia justa, eram descartados. Não podia convidar ninguém que fosse puro para comer em casa, nem tinha amizade com eles. Aí Jesus viu um homem sentado na coletoria. Quem acredita que Jesus ainda vê descartados? Aí Jesus passa pela coletoria e faz um convite rapidinho, gente. E não oferece nada, só diz Lucas: levanta, deixa tudo isso aí, vem e segue-me. O bonito é que Lucas diz que Levi ou Mateus, na hora, deixou tudo e seguiu Jesus. Agora imagina, na base no texto, Jesus não ofereceu um bom emprego. No texto, Jesus não ofereceu uma casa num condomínio fechado. Jesus chamou ele para deixar o melhor que ele tinha, que era o seu emprego, e seguir. E o interessante é que ele já tinha ouvido quem era esse Jesus, mas então ele acreditou que a proposta de Jesus, mesmo sem ele falar, era maior do que o melhor emprego que Roma oferecia. Se você ler o versículo seguinte do que a gente leu, é que é interessante. Foi isso aqui que me marcou. Agora ele desempregado, talvez a mulher reclamando, os amigos dizendo: que doideira tu fez, tu tá doido. Não é assim que os não crentes dizem quando alguém que está no alto se converte ao evangelho. Você está doido, deixou o bom emprego, deixou a cadeira vazia para acreditar na proposta de Jesus. Agora o versículo seguinte diz que o impacto piorou. Como? Desempregado, ele ficou tão alegre que disse: vou dar um culto em ação de graça. Como é que pode perder o emprego, sem salário no final do mês, e diz: o que eu tenho eu vou dar um culto em ação de graça? Mas por quê? Eu vou convidar Jesus, eu estou tão alegre, ele me chamou, eu conheci ele, vou oferecer um culto em ação de graça para ele. E quem é que ele convida? Aí Lucas diz: uma multidão de cobradores de impostos. Fez o culto em ação de graças. Aí o texto diz que quando o culto estava rolando, quem estava no culto? Jesus, os discípulos. E não só tinha agora um cobrador de impostos, tinha uma multidão. Aí os desgraçados dos fariseus, bibliotânicos, chegaram na porta, viram Jesus lá dentro e os discípulos, aí meteram a língua. Eita, como é que pode? Eles entraram na casa de um homem pecador, estão comendo com um publicano, isso não pode. E desceram a madeira. Chamaram o discípulo, desceram a madeira. Vocês não podem, vocês estão comendo com um publicano, é errado, a lei não permite. Aí os discípulos foram a Jesus. Só o teclado, por favor. Aí Jesus vai diz aos discípulos: voltem e diga a eles que eu não fui enviado para os sãos, eu fui enviado para os doentes. Meu pai não me enviou para os que prestam, ele me enviou para os que não prestam. Eu vim buscar, eu vim salvar, eu vim acreditar em quem ninguém acredita mais. E a notícia se espalha, gente. A notícia se espalha. Sabe onde essa notícia vai parar? Em Jericó. A notícia do culto de ação de graça e do estrago que Jesus fez no Império Romano com a escolha de Levi, saiu do sul, do norte, foi parar no sul. Quando chega lá no sul, bate no ouvido de quem? De Zaqueu. Se o publicano já era considerado como desprezado, descartado, imagina o chefe dele. Quando Zaqueu soube,
Vou parafrasear. Zaqueu, tem uma cadeira vazia lá em Cafarnaum. Mas o que é que houve? Mateus deixou a cadeira e foi embora. Não se preocupou com aviso prévio, nem com fera vencida. Abriu mão, deixou vazio e foi embora, abriu mão. Mas o que é que houve? Um homem chamado Jesus passou por lá e prometeu o que a ele? Que eu vi nada, só fez dizer levanta, vem. E ele deixou tudo e foi atrás. Aí impactou Zaqueu, gente. Porque se você observar, a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos na região. E se você olhar a biografia de Zaqueu, você chora sem querer. Porque Zaqueu, pelo sistema, tinha duas agravantes. Primeiro, tinha uma deficiência física. Pela lei religiosa, era excluído, porque era pequeno demais. Não ia poder nunca nem sequer ser um cantor tão como Dário. Não ia sequer qualquer dia pegar um instrumento e tocar, a lei não permitia. É descartado, é maldito. Nunca ia ser um obreiro. Pelo outro lado, tinha profissão. Além desses defeitos, a profissão dele chamava ele de pecador. O segredo de Zaqueu é que eu já pesquisei e não consegui entender como homem. A primeira agravante era a deficiência física. E essa deficiência já vinha de nascença. Aí o que me preocupou foi aonde ele foi buscar força, gente. Veja que ele se tornou o chefe dos publicanos, em uma região que ele era desacreditado. Então ele não deu ouvido, ele não dava ouvido o que diziam dele. As suas deficiências não faziam ele desacreditar em si mesmo. Ele não ouvia o que a multidão falava negativa dele. Um dia eu li um livro chamado Fome de Deus e eu achei interessante. Quando o escritor traz uma ilustração dizendo que um rei em um determinado reinado, dia de festa, levantou um pau de sebo bem alto. E lá naquele pau de sebo, sei que os irmãos, a maioria aqui deve entender o que eu estou falando, é um pau liso. E no cume do pau ele colocou um maço de dinheiro e colocou muitas comidas. Para a primeira pessoa que conseguisse chegar lá, era o vencedor. Então isso alvoroçou a cidade. Muitas pessoas saíam correndo, tentavam, a multidão se aglomerava. Quando um pegava no pau que ia subir, a multidão já começava a gritar: não vai conseguir, não vai, não vai, não vai. Quando subia 2 metros, no máximo escorregava e descia. Aí chegou um alpinista experiente, subidor de montanhas. Disse a fichinha. Quando ele se preparou, a multidão começou: você não vai conseguir. Mas ele era experiente. Ele começou, passou dos 2 metros, chegou em 3 metros e a multidão: não vai conseguir. Quando ele deu 3 metros, despencou de cima e desceu. Quando ele desceu, diz a história que uma criança de 9 a 12 anos apareceu. E quando a criança olhou para cima, que viu o dinheiro e a comida, não mediu esforço. Fez carreira, pegou o pau, e a multidão: se os adultos não conseguiram, você não vai. Ele chegou em cima. Pegou o dinheiro, pegou o que tinha de comida, desceu, não quis conversa e para casa. O alpinista ficou perplexo e procurou saber quem era aquela criança que fez aquela façanha. Quando descobriu a casa dele, foi lá, no mesmo dia. Quando entrou na casa, aquela casa de gente pobre, e todos estavam comendo a comida na mesa. Aí o alpinista saudou o pai e disse: o motivo que me trouxe aqui, eu quero saber qual é que de tão especial essa criança tem. Porque ela fez uma façanha que eu, experiente, não consegui. Ela conseguiu o que eu não consegui. Ela conseguiu subir naquele pau que eu não consegui. Qual é? O que ela tem de especial? O pai disse: a primeira coisa era a fome. Está com 2 dias que a gente não tinha comida em casa.
E a segunda é que ele é surdo. Ele não ouviu o grito da multidão dizendo que ele não ia conseguir. Diga para quem está ao seu lado: você consegue. Avivamento é isso, gente. É quem não acreditava vai ter que acreditar, querendo ou não. É quem não olhava mais vai ter que olhar, querendo ou não. Então olha para quem está ao teu lado e diga: depois dessa vigília, alguém vai ter que torcer o pescoço de novo. Assim era Zaqueu. Ele não conseguia, ele não desistia de nada, gente. Ele era um visionário, ele era um homem de uma visão que superava os seus próprios defeitos. Se você olhar o cargo que ele conseguiu, cala a boca da gente. Ele conseguiu um cargo máximo, concorrendo com pessoas capacitadas. Então, quando a notícia que Mateus deixou tudo, eu digo isso porque quando Jesus me salvou, eu comecei a estudar e eu me agreguei a uma empresa que trabalhei, até hoje sou vinculado, toda a minha vida. E eu comecei cortando cana, limpando mato, carregando saco de adubo na cabeça, e terminei como supervisor. E como supervisor da empresa, eu era responsável pela logística, como encarregado de transporte. Então muitas pessoas trabalhavam na empresa que eu tinha direito de contratar e mandar embora. Então eu pegava jovem que não era nada, limpador de mato, cortador de cana, e fazia dele um bom motorista, um bom operador de máquina. Eu dava palestra, a empresa investia. Só que um ano de profissão, quando a carteira estava com um ano de ficha, alguns deles diziam: vou embora, eu tenho proposta melhor. Aí eu baixava a cabeça e dizia: depois de tanto investimento. Imagina agora, Zaqueu era o chefe. Então para Mateus entrar ali, passou pela mão de Zaqueu. Zaqueu em Roma investiu em Mateus. Agora a notícia chega, ele deixou tudo. E o que é que houve? Um homem chamado Jesus. Aí Lucas diz que a partir daqui Zaqueu queria ver quem era esse Jesus que era melhor do que ele. Ele procurava ver quem era Jesus. O que é que esse homem tem melhor do que eu? Que proposta ele tem? Aí, para a alegria dele, chega uma notícia. Sabe quem está chegando em Jericó? O barulho já está lá fora. Porque naquela época, a honra de uma pessoa era pela distância. Por exemplo, quando eu vim para Aparecida, o pastor, representando o pastor Sansão, foi me pegar no aeroporto. Dá o quê? Quantos quilômetros? 15 quilômetros. Isso queria dizer na época o tamanho da minha honra. Se o pastor Sansão fosse para Maceió, eu iria pegar ele em Recife, 240 a 50 quilômetros. Isso queria dizer para a minha sociedade que a honra dele era maior do que a minha, porque eu fui mais longe buscar ele do que eles foram buscar ele. Aí agora a notícia, você já viu que era por isso que muitas vezes as pessoas, a Bíblia diz que quando o povo sabia que Jesus vinha, o povo saía da cidade, já levava os doentes, os endemoniados, botava nas costas, saía espalhando na beira da estrada. Ele está vindo, a notícia está vindo aí. Quanto mais longe eles acreditavam, quanto mais longe, mais longe. Aí a Bíblia diz que Jesus, por onde passava, o demônio corria, o coxo levantava, todos na beira da estrada era curado. Aí a notícia chega e o barulho. Já vinha de Jericó, alguém longe gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fora da cidade, o cego Bartimeu já estava lá longe. Aí Zaqueu disse: é agora que eu vejo ele. Ele não perdia, ele era inteligente demais. Ele calculou tudo certinho. Um homem rico, honrado, queria ver quem era esse Jesus, que levou um funcionário dele sem nem sequer oferecer uma proposta. Quando Jesus entra em Jericó, acontece algo inesperado. Lucas diz que Zaqueu programou tudo certinho, mas não pôde ver quem era Jesus, porque era pequeno e a multidão cobria a visão.
O que eu acho lindo é que ele podia desistir, mas como o currículo dele dizia a Dário que ele não desistia, a Bíblia diz que ele faz carreira, ele muda o projeto. Já que eu não posso ver ele daqui, eu vou ter uma ideia. Ele corre na frente e sobe num sicômoro bravo. Isso aqui é grave, gente. Só para você ter uma ideia, se o cantor Dário sair daqui correndo com a saúde que ele tem por aí, subiu num pé de pau aí, é normal. Mas se o pastor Sansão sair correndo e subir num pé de pau, vocês vão dizer, o pastor está doido. Porque tem decoro, tem coisas que ele pode fazer que ele não pode. Então, para a posição de Zaqueu, era decoroso, desonroso ele correr, e muito pior, subir num pé de pau. Ele era rico. Ele esqueceu o protocolo. Ele quebrou o decoro. Mas na ansiedade de conhecer quem era Jesus, ele correu, subiu no pé de pau e disse, agora eu vejo quem é ele. Quero ver. Ele não desistia. Quando Jesus vai passando, acontece o que ele não botou no projeto. Jesus não só olha para cima, mas chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, amigo. Hoje eu vou dormir na tua casa. O sistema dizia, não pode entrar na casa de um publicano, ele é pecador. A Bíblia diz que Zaqueu desceu à pressa, impactado. Agora imagina a cena. Tinha fariseu olhando, tinha zelote, tinha crentão, crítico, que descia a madeira. Agora de uma hora para outra, o Jesus dos crentes. Quando Zaqueu desce da árvore, me ajuda aqui, cameraman. Me ajuda aqui, vem cá. Zaqueu desce às pressas. Dá para entender Jesus botando a mão no ombro dele. Vamos, eu hoje vou posar na tua casa. Incomodou muita gente. O pior é que Lucas diz no capítulo 19 que quando Zaqueu entra em casa, que Jesus entra, pode olhar. Em todo o ministério de Jesus, em todo o Novo Testamento, essa é a única casa que Jesus entra sem ser convidado. É a única casa que ele diz, eu faço questão de ir, ele se convida. Diga para quem está ao seu lado, quanto mais falam mal de você, quanto mais te criticam, Jesus gosta mais de você. Aí diga para ele, agora a partir de hoje, diga para ele, a partir de hoje, eu vou pensar 2 vezes antes de falar mal de você. Quando Jesus entra na casa, Lucas faz questão de dizer que todos, mais baixo por favor, que todos, está no todo. Quando eles percebem que Jesus entrou na casa, Lucas diz que todos murmuravam. Fariseu, não fariseu, todos murmuravam contra Jesus, dizendo, ele entrou para se hospedar na casa de um homem pecador. Veja, enquanto o povo murmurava, Jesus calou, não disse nada. Quando Jesus se cala, a multidão gritando, murmurando, aí Zaqueu é impactado e fica de pé e grita para todo mundo ouvir, Senhor, eu estou disposto a dar metade do que eu tenho aos pobres.
A decisão dele foi maior do que a de Mateus. Mateus era empregado, ele era chefe. Eu estou disposto a dar metade do que eu tenho aos pobres, Senhor. E se alguma coisa eu desfraudei alguém, se alguém provar se eu roubei ele, se alguém provar se eu roubei R$2, eu estou disposto a devolver 8. Se alguém provar que eu roubei 5, eu devolvo 20. Quando Jesus viu isso, dá para ver Jesus sorrindo, ficou de pé e gritou: hoje mesmo chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que se havia perdido. Eu vim acreditar em quem ninguém acreditava mais. Eu vim resgatar quem ninguém acreditava mais. O que nós estamos precisando é disso, gente. Nós somos o povo mais pentecostal do Brasil e diga-se de passagem do mundo. Muitos chamam a gente de doido, mas comprovadamente não sou eu que digo, são as estatísticas, que o nosso maior erro é desistir tão fácil um do outro. Às vezes tem gente que chora com a gente no mesmo culto. Às vezes tem gente que molhou bancos com a gente. Às vezes cantou com a gente. Mas por um erro a gente esquece e larga ele, esquecendo que o amor de Deus veio para dar vida a quem não tinha. Isso é avivamento. Eu lembro-me, vocês talvez já ouviram, deixe só recapitular, que um dos pontos mais fortes do exército americano é isso aí. Você sabe quanto aproximadamente o governo americano investiu em um soldado na guerra do Iraque? Na época, $17 mil, só para equipar. Hoje é cerca de R$70 mil só para equipar um soldado, do contudo ao capacete. Mas eles não desistem mais. Um amigo meu servindo no exército, no Afeganistão, e eu fui parabenizá-lo. Ele disse: não, Bento, não é coragem não, é o treinamento. Como? Quando a gente se alista, a gente já morre ali. Então agora a nossa vida não é mais nossa, é para a pátria e para o amigo, para o companheiro. Mas como? Eu tenho que estar disposto a morrer pela pátria e pelo meu amigo. Por isso que Jesus lá, antes de ir, ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua própria vida pelos seus amigos. Ele disse: a gente vai para a guerra, Bento, e muitas vezes o companheiro vai na frente. Me ajuda aqui, Dário. Por exemplo, ele disse: no Afeganistão, Bento, geralmente no ataque, um vai um na frente e o outro atrás. Vai, Dário, como quem vai para a guerra, armado. Aí ele disse que andando, um da frente não vai, pisa num campo minado. Quando pisa, a bomba explode. Quando a bomba explode, joga o corpo dele para cima. Quando ele cai, já cai arrebentado, sem braço, sem perna. Aí a razão lógica diz: presta mais não, deixa ele para trás. Mas o investimento e o treinamento diz: escuta, vai ver se ele está respirando. Está respirando, tá. Então não pode deixar para trás não. Levanta e bota no ombro. E coloca no ombro e leva para o acampamento, porque ainda tem jeito. O doutor Russell Shedder,
Se você ler um dos livros dele, vai dizer que quando os soldados romanos iam para a guerra, o combate era grande, mas quando a guerra terminava, os soldados voltavam triunfantes. E agora toda a elite de Roma se posicionava para recebê-los. Só que quando eles voltavam, alguns vinham sem braço, alguns vinham nos ombros, alguns vinham sem perna e outros sangrando. Mas a elite de Roma estava de pé para recebê-los e aplaudi-los. Diga para quem está ao seu lado: não importa como você chegou nessa vigília, importa como você vai sair. Diga para ele: eu tenho algo para te dizer. Não importa se chegou sangrando, se chegou ferido, eu não vou deixar você para trás. Até o nosso corpo ser transformado. O combate pode estar duro, pode estar difícil, você pode estar sendo descartado, deixado de lado, ferido, mas eu não vou deixar você para trás, até que um dia eu e você, o grande coral, o pai e o filho vai estar lá para nos receber de volta do combate. A gente pode chegar na transformação sangrando, mas vai ter a transformação de um novo corpo, e nós vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos para nos encontrar com o Pai. Ele ainda dá e acredita em quem ninguém acredita. Eu sou prova disso, como eu estou aqui pela primeira vez, você já ouviu. Mas só para concluir, diziam que eu não valia nada. Nego não vale o que come. Mas ele me achou. Me tirou. Onde as pessoas diziam: presta para nada não. Mas alguém chegou para mim e disse, um crente: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: mas eu tenho muitos defeitos. Mas ele é especialista em quem tem defeito. Mas eu não presto. É aí desse que eles gostam. É desse que ele gosta. Me levou para a igreja, eu aceitei, ele me aceitou. 1 ano e meio orando, jejuando, ralando, mas crente. Foi quando o pregador chegou e disse: as fronteiras do mundo vai se abrir. O Brasil vai ser pequeno para você andar. Mas como? Deus está me dizendo que você é o projeto. Mesmo que o homem não acredite, foi ele que acreditou. Foi quando ele, naquele dia, depois do culto, 3 dias depois, um grupo de obreiros foi me dar um recado, um conselho: desista, Bento. Esquece aquele culto de domingo, não vai para frente não. O que é que houve? Você tem 3 defeitos que são impossíveis. Mas quais são? Vocês não dizem que Jesus tirou? Sim, Bento, para salvação. Mas para ser alguém, você é pobre, analfabeto, você é preto. E eu quis desistir. Foi quando Jesus fez minha filha morrer e ressuscitou para me mostrar que Ele era Deus. Eu quis desistir, mas Ele não desistiu de mim. Então diga para quem está ao seu lado: nem adianta querer desistir. Ele não desiste de você. Você é especial. Fez a promessa há 15 anos, esperando nele dentro da cana. Depois de 15 anos, 2009, o meu pastor presidente mandou ligar para mim sem nunca ter me visto.
Diga a ele que ele vai ser o primeiro preto que vai ser escalado para pregar nas convenções de Alagoas. Me tornei o primeiro pastor alagoano e preto pregar nas convenções. Até hoje eu prego. 2010, quando os meus amigos zombavam, dizendo aí aquilo que o pregador falou, que a fronteira do mundo ia se abrir. Cadê? 2010, o telefone. Alô? Do outro lado não era alô. Hello? Só hoje recebi convite da América, da Irlanda, da Argentina. A história diz que um Zaqueu desprezado se tornou bispo de uma região. Deixou de cobrar imposto e foi ser bispo de uma igreja de Jesus. Eu estou dizendo isso para avivar você, para trazer vida para você. Eu não estou preocupado e nem quero que você pule, você corra. Não, eu quero que você saia daqui vivo. Eu quero que você saia daqui vivo. Para quem não acreditava mais, vai ter que acreditar. Quem não olhava mais, vai ter que olhar. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do Brasil. Prego na convenção geral. Quase todos os meses me chamam para pregar no Brás. E o que é que você fez, Bento? Só acreditei. Pretinho do mesmo jeito, só para chatear. Um dia me disseram, tu vai pregar numa cidade tal do sul. Cuidado que só tem alemão e ele não gosta de preto. Eu cheguei lá com o olho aberto, outro fechado. Quando eu terminei o culto, os alemães me beijavam, fazia fila. Fique de pé, por favor. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí. Pastor Elia, me ajuda aqui. Vira para ele assim, ó. Vira para ela, olha para mim não. Se você puder, claro. E diga para ele, quero nem saber. Tô nem aí como chegou nesse culto, nessa vigília. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair vivo, acreditando que nada está perdido. Diga, me faz um favor. Se depois dessa vigília tu encontrar alguém que me desprezava, que não acreditava em mim, dá um recado a ele. Diga a ele que ele vai ter que torcer o pescoço de novo. Querendo ou não, querendo ou não, querendo ou não, querendo ou não, querendo ou não. Abraça ele, abraça ele. Ele viu o homem. Há uma unção envolvendo vidas aqui. Há uma unção envolvendo ministério aqui. Há uma unção de renovo, há uma unção de renovo. Há um poder descendo aqui agora, resgatando vidas. Eu quero orar com você, se você quiser. Eu quero orar com você. Curve a tua cabeça aí. Eu sei negar. Sim, meu Pai, a palavra que colocasse no meu coração, eu falei para o teu povo.
Nesta noite, Senhor, restaure promessas, renove sonhos. A vigília está voltada para avivamento, e avivamento está vivo, é voltar a viver, é aquilo que perdeu o brilho, voltar a brilhar. Então nesta noite, Senhor, aqui tem ministério, aqui tem servo, derrama a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Começa por mim, renova a minha alma com o poder espiritual, renova o meu corpo, renova o meu espírito, renova da tua filha, do teu filho. Vai derramando renovo, vai dando avivamento, vai trazendo avivamento, vai acendendo o que está apagado, vai renovando o que está sem brilho. Recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, renovo, recebe, volta, me lê. Raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento. Se agarraram só ao seu momento de glória. Quer saber, isso não é novo. Aleluia! Isto sempre aconteceu. Aleluia! Com os nossos pais na fé, Glória, 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 glória! Glória, 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 apesar de glória! serem escolhidos, Glória, 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 homem glória! santo, cheio de Deus, Glória a Jesus! suas histórias tiveram seus momentos ruins, e Deus está escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Se humilhando e Deus escrevendo. Passando fome e Deus escrevendo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele nunca quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando se levantou, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, Que maravilha! mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.